Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2012. Nós estamos juntos há 295 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 7 da carta aos Hebreus. Esta carta foi escrita por alguém cuja identidade não nos é conhecida, mas foi endereçada a um grupo de judeus que, tendo recebido Jesus como Messias, rompeu com as instituições judaicas porque entendeu que elas estavam cumpridas na pessoa do Messias. Não era mais necessário oferecer sacrifícios, porque o véu se rasgou de alto a baixo, e pela pessoa de Cristo, todo judeu e todas as pessoas de todo o mundo que se achegassem a Deus pela mediação de Jesus teriam acesso à presença do Pai. No entanto, depois de algum tempo, eles perceberam que o prestígio, o status, a comodidade, a tranquilidade, inclusive, que o judaísmo lhes oferecia, havia sido subtraída deles quando abraçaram o cristianismo. Vários judeus não cristãos perseguiram os cristãos, principalmente os judeus cristãos, e então eles estavam se sentindo tentados a desanimar. Foi para encorajar estas pessoas que o escritor anônimo escreveu esta carta para dizer: perseverem, porque o que vocês abraçaram ao seguir Jesus é muito melhor e superior a tudo aquilo que, embora seja bom e válido no Antigo Testamento, era apenas parcial, não era a perfeita e a completa revelação de Deus. Jesus é melhor. Esse é o tema da carta aos Hebreus. Então, você vê Jesus sendo demonstrado como superior aos anjos, como superior a Moisés, como trazendo um descanso superior ao descanso da terra prometida. E no capítulo 5, na parte final, depois de falar que Jesus tinha um sacerdócio superior, na parte inicial do capítulo 5, o escritor menciona que gostaria de falar mais coisas com os seus leitores, mas que estava meio receoso porque os raciocínios eram complicados e eles não conheciam doutrina o suficiente para progredir nisso. E além disso se faziam um pouco tardios em ouvir, não estavam querendo muito ouvir. Mas, depois de uma exortação no capítulo 6 para que eles progredissem na fé, depois de falar do perigo de alguém que se endurece, ele diz: olha, eu vou de fato expor isso para vocês, porque vocês precisam herdar promessas. Promessas, inclusive, que são tão garantidas a nós que Deus as interpôs com um juramento. Então ele fala a respeito de um sacerdote superior, Cristo, no capítulo 5. Fala a respeito de um avanço doutrinário para tratar de questões profundas, mas que talvez fossem difíceis de entender àqueles leitores. Fala a respeito de promessas que Deus interpôs com juramento no capítulo 6. E depois de ter traçado esse panorama, ele vai entrar então no tema mais profundo mesmo, como ele havia prometido no capítulo 7, que é demonstrar que Jesus é um sacerdote superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque ele pertence à ordem de Melquisedeque. Isso pode soar um pouco estranho para quem não está familiarizado com os textos bíblicos, mas se você participou do culto de ontem à noite, você deve ter, espero que assim tenha acontecido com você, você deve ter entendido a mensagem. Basicamente, nós precisamos ler o capítulo 14 de Gênesis e o Salmo 110. No capítulo 14 de Gênesis, nós vemos Abraão resgatando seu sobrinho Ló numa guerra, e para comemorar a vitória aparece alguém que não se diz de onde veio nem para onde foi. No livro das genealogias no Antigo Testamento, no livro das origens, Gênesis, nós não sabemos de onde veio Melquisedeque e nem para onde ele foi, qual foi o seu fim. Isso na cabeça de um judeu era muito misterioso e o silêncio do livro de Gênesis era muito enigmático. E Melquisedeque acabou então sendo tomado como um símbolo de alguém que não tinha princípio e nem fim. É dito lá no livro de Gênesis que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. É dito que ele reinava sobre uma cidade que se chama Salém, que significa paz, Shalom. O seu nome Melquisedeque quer dizer rei de justiça. E ele traz pão e vinho para celebrar a vitória com Abraão. Então tudo isso é muito simbólico. Além do que, ele abençoa Abraão e recebe dízimos de Abraão. Então pensem como tudo isso é simbólico. O patriarca de Israel, Abraão, recebe a visita de alguém que é um rei de justiça, que reina sobre uma cidade cujo nome é paz, que traz pão e vinho para comemorar a sua vitória, que abençoa Abraão, mostrando-se, portanto, superior a ele, que recebe dízimos de Abraão, mostrando-se superior a Abraão, e que não tem registrado no livro de Gênesis nem a sua origem e nem o seu fim.
Então tudo isso aponta muito para a pessoa de Cristo, mas ninguém fala a respeito disso nas páginas do Antigo Testamento até a época de Davi. Então agora saímos de Gênesis 14 e vamos ao Salmo 110. Na época do Salmo 110, Davi possivelmente está já com a cidade de Jerusalém conquistada. Já levou para lá a arca. Já recebeu de Deus a promessa de que um descendente seu sempre se assentaria no trono. E entende um pouco as perspectivas messiânicas do Antigo Testamento. Então ele escreve o Salmo 110, onde ele diz que Jeová prometeu ao Messias que colocaria todos os inimigos debaixo de seus pés. Que Jeová, o Senhor, com letras maiúsculas aí na sua Bíblia, também disse ao Messias que ele seria um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso apontava um pouco para Davi, que era o líder, o rei de Israel, que era aquele que congregou Israel na capital, Jerusalém, nome que significa alicerce da paz, um pastor de ovelhas que pastoreou o seu povo em direção a Deus, que reuniu o povo naquela cidade, que promoveu todos os preparativos para a construção do templo e que celebrou isso, o fato de que ele, em seu reinado, em sua direção espiritual do povo de Deus, em sua promessa de que um descendente seu sempre se assentaria no trono, estava apontando também para o Messias, do mesmo jeito que Melquisedeque apontou. Então, você vê lá no Salmo 110 que Deus jurou que o Messias seria um sacerdote com um sacerdócio eterno, porque ele seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí então, nós chegamos a Hebreus capítulo 7, onde o escritor sagrado está dizendo: os sacerdotes do Antigo Testamento, eles descendiam de Abraão. Eles eram descendentes de Levi. Levi é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. Quando o tataravô, bisavô, vamos fazer as contas de novo, de Levi para Jacó é pai, de Jacó para Isaac é avô, de Isaac para Abraão é bisavô. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Bisavô, avô, pai e filho. Tá certo. Nós estamos falando, portanto, do bisavô de Levi. Todos os sacerdotes descendiam de Levi no Antigo Testamento. Se o bisavô deles já pagou dízimos ao sacerdote de outra ordem, significa que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior. A Escritura já nos disse que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso já basta para provar que Jesus é de uma ordem sacerdotal superior. Mas os argumentos aqui ainda vão mais longe. Por quê? Porque ele diz: quem é maior abençoa quem é menor. Se Melquisedeque abençoou Abraão, é porque a ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à ordem sacerdotal que vai vir do bisneto de Abraão. Além disso, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, e quem paga é inferior a quem recebe. Mais esse argumento. Além disso, em todas as demais questões, então, você vai vendo que os sacerdotes levitas recebiam esse direito por nascimento, mas não havia nenhum juramento de Deus sobre eles de que eles seriam sacerdotes. O Messias, no entanto, recebeu esse juramento lá no Salmo 110. Quando Deus lhe disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é dito antes disso: o Senhor jurou e não se arrependerá. Então, nós temos vários elementos aqui mostrando que o sacerdócio de Jesus é superior. Ainda dá para dizer mais. Jesus não precisa oferecer sacrifício pelos seus pecados, e Jesus não precisa que se nomeiem outros sacerdotes como peça de reposição, porque ele não morre. Então veja, Jesus é de uma ordem sacerdotal superior, de Melquisedeque. Isso está provado quando Deus jurou que Jesus teria essa ordem sacerdotal e nenhum sacerdote levita tinha juramento sobre si. Isso está provado quando Melquisedeque abençoou Abraão. A ordem dele é superior à ordem dos levitas. Isso está provado quando Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão. Isso está provado porque Jesus não tem pecado. Isso está provado porque Jesus não morre e ele não precisa ser substituído. Todo o capítulo 7, portanto, nos mostra que finalmente chegou o sacerdote definitivo, o sacerdote eterno. E se temos o melhor em nossas mãos, e se aqueles hebreus também o tinham, eles não precisariam voltar para aquele sacerdócio provisório que estava em funcionamento no templo naqueles dias. Uma coisa importante de ser dita aqui é que esta carta não tem indicativos claros da época em que ela foi escrita, mas é unanimidade entre os estudiosos de que ela foi
escrita antes da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 da era cristã. E isso por quê? Porque se o templo tivesse sido destruído, mais um argumento importantíssimo para mostrar que o esquema do templo era provisório e que ele não duraria para sempre. Mas isso não é mencionado na carta. O que temos aqui, portanto, é: corra para Jesus, fique com Jesus e só com Jesus, porque ele é muito superior, infinitamente superior a tudo aquilo que veio como importante preparação, mas apenas como uma preparação para a pessoa do Messias. Que isso nos ajude a entender a necessidade de reconhecimento da única esperança que podemos ter de nos achegar a Deus. É só mediante o Senhor Jesus Cristo. E também da grandiosidade deste nosso sumo sacerdote, o nosso Salvador. E que isso nos faça correr para Ele e perseverar em segui-lo e em servi-lo, apesar de todas as tribulações. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, quando então estudaremos o capítulo 8.